a página que a gente vai começar é aqui na páginas 16 e 17, 16 and 17. E aí a gente tem aqui esse título, né, da unidade, English Around Us. Essa palavrinha aqui, ó, around, ela significa ao redor, né? Então aqui nessa unidade a gente vai ver o inglês ao nosso redor, né? Seria a tradução, né? Seria essa palavra nós. Então seria inglês ao nosso redor, nesse caso aqui. Uma coisa interessante que a gente precisa saber do inglês é que grande parte, assim, para a gente ter a prática, tem o estudo da gramática e também tem expressões que a gente precisa estudar. Porque se a gente não estudar essas expressões, muitas vezes a gente pode tentar dizer alguma coisa e no inglês a gente fala essa coisa diferente da forma como a gente fala no português. Porque o jeito de pensar de uma língua é diferente do jeito de pensar da outra língua, né? Já até comentei isso com vocês. Então, o que acontece é que a gente às vezes precisa saber uma expressão ao invés de puramente decorar as palavras. Então, no caso aqui, a gente tem a expressão English Around Us. Aqui no nosso livro, a gente tem essa expressão, uma outra expressão aqui, que é Getting Curious. Se a gente olhar com atenção, a gente vai ver que essa palavra curious, na escrita, apesar de na pronúncia ela ficar um pouco mais diferente, mas na escrita ela parece com uma palavra do português. Que palavra é essa do português que ela se parece? Isso aqui, ó. Exatamente. E a gente tem esse getting. O get, ele é uma expressão que na maioria das vezes ele significa pegar. Mas nesse contexto aqui seria se tornar, se tornando ou ficando. Também poderia ser traduzido dessa forma. Então, get, ele é uma partícula do inglês que ele vai ter vários sentidos em diferentes frases. Então, nesse caso aqui, nessa expressão aqui, getting curious, seria ficando curioso, né? Então, a gente vai... Esse título, ele é dado aqui na unidade para a gente ter uma imagem com a qual a gente vai ter o contato inicial com o conteúdo que a gente vai trabalhar. E aí esse conteúdo é em torno desse tema, né, do inglês around us, ao nosso redor. Então, aqui nessa imagem a gente tem vários, observem aí no livro de vocês, várias pessoinhas, né, pessoinhas interagindo, a maioria com dispositivos, e aí elas estão falando coisas. E aí, nas falas que elas dizem, né, por exemplo, tem um sorvete no freezer, ou assistir a um show de rap, vocês veem essas frases, e o que é que tem em comum e o que é que isso tem a ver com inglês aí, que vocês acham? Isso, elas misturam inglês com português, exatamente. Então, é isso que elas têm em comum. São frases, né, que elas trazem, dentro dessas frases, a gente vê expressões em inglês. E essas expressões é comum de a gente usar no nosso dia a dia? Então, essa imagem, ela quer trazer justamente a ideia pra gente de que esse inglês ao nosso redor, ele tá ao nosso redor dessa forma. Ao longo do nosso dia, a gente usa expressões em inglês. Vamos dar continuidade aqui, que a gente vai ter no livro de vocês, na página 17, uma learning box. Essa palavra learning, eu já falei para vocês sobre ela, aprender, né? Então, como a Cecília bem disse aí, a gente tem aqui a palavra box, que é caixa, e aí, quando a gente observa essa expressão no todo, a gente chega à conclusão de que significa caixa de aprendizado. Apesar de que, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, se você for lá no dicionário e pesquisar learning, você vai ver aprendendo e vai ver box, caixa. Ficaria aprendendo caixa. Não faria sentido, né? Então, a gente precisa ter esse manuseio na hora do inglês para pensar o que faz mais sentido. Como eu já falei para vocês, tudo depende do contexto. E aí a gente tem, nessa caixa de aprendizado, o que a gente vai aprender durante essa unidade, né? A gente vai com calma
Primeira coisa que a gente vai fazer, que é o que a gente vai fazer hoje, é ler e compreender uma breve entrevista. E aí, além disso, a gente vai aprender a utilizar os subject pronouns, possessive adjectives, mas isso aí é mais pra frente. Então, eu não vou ler um por um aqui, porque hoje a gente vai fazer isso aqui, ler e compreender uma breve entrevista, tá certo? E como o nosso tempo já vai avançando, é melhor a gente ir passando pra frente. Então, a gente vai para a página seguinte do livro de vocês, tá aqui, ó, página 18, tá até marcado aqui no slide, tá certo? Então, como eu falei para vocês, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer quando a gente pega um texto em inglês é ver o gênero no qual ele tá. Então, esse gênero que a gente tem aqui, pelo que a gente observa, que tem perguntas e respostas, tem aqui o nome de uma pessoa. Vocês pressupõem que seja que gênero de texto? Pensando em estrutura do texto. Christian tinha dito que provavelmente se tratava de uma biografia, porque fala sobre uma pessoa. Só que existe um outro gênero textual que a gente conhece também, que esse gênero, ele fala sobre pessoas, às vezes, né? Mas ele é constituído por perguntas e respostas. Como é o nome do gênero onde uma pessoa faz uma pergunta e outra pessoa responde? É a entrevista. É na entrevista que a gente tem perguntas e respostas, né? Um gênero caracterizado por isso. Então, pessoal, entrevista, que já é uma outra palavra que a gente pode conhecer em inglês, né? Lá no Word Bank de vocês. Então, a gente vai ter contato com esse gênero. E assim como no português, essa entrevista, a gente tem o título. Aí, olha aqui o título. Tem Felicity. Não sei como é que se pronuncia o nome, não, mas é o nome da pessoa. Esse nome de pessoa que é diferente aqui. A gente vai já ver de onde é que ela é. E aí a gente tem a expressão aqui, ó. Why I learn English. A gente viu, alguns dias atrás, o que significava a expressão why. Vocês se lembram? Tá lá no livro de vocês. Lá na página 14. Na página 14 do livro de vocês, vocês vão ver que a partícula why, essa aqui, ela significa porquê, né? Então, olha, prestem atenção no que eu estou fazendo, para vocês fazerem isso quando vocês forem estudar um texto sozinhos, sem mim. Você pode utilizar o conhecimento dos conteúdos anteriores para já ir deduzindo algumas coisas. Então, se a gente tem aqui essa palavra why, a gente já... lembrei, a gente viu ela uns dias atrás, vou procurar lá no livro. Aí você vai lá na página 14, tá aqui. Why significa porquê. Então, já sei que a Felicity está dizendo porquê. Aí eu estou vendo aqui, I. O que significa só esse izinho? Eu. Exatamente, eu. Então, é porque eu, learning, a gente acabou de falar sobre learning, aprender. Exatamente, Gabriela. Então, aprender. Então, a gente já tem essa outra palavrinha que dá para vocês botarem aí. Então, o que seria essa frase? A gente já tem por que aprender. Porque eu aprendo inglês. É o que ela está dizendo. Por que eu aprendo inglês? Ela vai dizer pra gente por que ela aprende inglês, tá certo? Nessa entrevista. E aí, a gente vai ter outras informações sobre o texto. Por exemplo, observem aí que vocês vão ver ABC Education, que é o nome da revista, provavelmente onde essa entrevista foi publicada. A gente tem aqui a data de posted, ou seja, de postagem. E a gente tem updated, que seria esse updated, seria a data de atualização mais recente desse texto. Então vamos fazer aqui, eu vou fazer a leitura aqui, frase por frase. E a gente vai pensar aqui como é que faz essa tradução. Porque quando vocês forem fazer isso em casa sozinhos, vocês fazem dessa forma. Você lê a frase, e aí quando chegar no ponto, e tenta pronunciar, né? Tentando se lembrar um pouquinho das coisas. Se você quiser, pode levar lá para o Google Tradutor a frase para botar aquela pronúnciazinha e você tentar repetir, também é importante. Mas é interessante que você faça o estudo pelo menos frase por frase, não pegar só o texto lá e digitar e pronto. Isso não é interessante. O interessante é você tentar pelo menos traduzir frase por frase. Acompanhe aí no texto.
Felicity. Esse nome aqui é o nome da menina, né? Felicity. From Indonesia is part of the Learning English Community. O que significa essa primeira frase? A gente vai pegar os pontos chaves. A gente sabe que aqui é o nome da menina. A Felicity, from Indonesia, da Indonésia, is part of the Learning English Community. Olha só, no inglês a gente tem algumas coisas que é, por exemplo, alguns adjetivos, algumas características virem antes do substantivo. Então aqui a gente tem um exemplo disso. A gente tem aqui a palavra community. Ela faz parte da comunidade. Ó, como é uma palavra parecida com a palavra do português. Community. Comunidade. Ela faz parte da comunidade de Learning English. De aprendizes de inglês. A tradução seria mais ou menos assim. Então, ó. A gente já tem a primeira frase. Então, ó. Eu consigo pegar essas informações pela aqui, ó. Eu tenho a palavra from. From significa de, é quando eu estou dizendo a origem de alguma coisa, né? I'm from Brazil. No caso, a Felicity from Indonésia. Então, ela é da Indonésia. E, além disso, ela é parte da comunidade de aprendizes de inglês. She, vocês sabem o que significa she? Exatamente. Então, she significa ela. Então, eu estou usando essa palavra ela para me referir a Felicity, sem precisar repetir o nome dela, né? Ela shares. Vocês já ouviram essa palavra share? Exatamente, ó. Chegou onde eu queria. Compartilhar. Então, share é compartilhar. Então, ela compartilha, né? Ela compartilha. Aí, essa palavra aqui, her, seria a tradução, é o pronome possessivo que a gente vai estudar na próxima aula, mas significa dela, né? A gente também pode observar que aqui, ó, essa palavra share está no glossário. Olha aí no livro de vocês, tá embaixo, o glossário está embaixo do texto, e vocês vão ver que tem a palavra share, com o significado dividir. Então, ela compartilha ou divide her experience, a experiência dela. Esse her significa dela, certo? Ó, her significa dela. Vou pegar essas palavrinhas aqui, depois eu vou tirar um print e mandar para vocês. Her é dela. Ela compartilha a experiência dela. Her experience. Faça a pronúncia. Quando eu pronuncio aqui, vocês pronunciam aí na casa de vocês. Aí já ir treinando. Of learning English. What her goals. Aqui seria e quais são os goals. Esse goal, essa palavra goal, significa objetivo ou meta. Certo? Vou botar aqui. Meta, objetivo. Então, quando a gente tem lá que o jogador vai para o gol, ele vai para o objetivo, né? Ela compartilha o aprendizado de inglês dela e as metas dela de estar aprendendo essa linguagem. Então, aqui a gente já trouxe para cá, para essa primeira parte do texto, as partes principais que a gente precisa saber. E aí, agora a gente vai ter em negrito as perguntas e embaixo as respostas dela. Então, a pessoa que estava entrevistando ela, que realizou essa interview, ela falou: How are you learning English? Você pode perguntar para alguém, né? Por exemplo, How are you learning English? O que significa isso? Aí você, how? Eu vi essa expressão lá na página 14 também. Eu vi lá na página 14, se você voltar aí no seu livro, você vai ver que significa o quê? Como, exatamente. Como are you learning English? Como é que a gente vai traduzir essa frase? Se a gente já sabe que isso aqui é como. How are you learning English? Esse are significa ser ou estar. Então, a pergunta, finalmente, a gente chegaria à conclusão de que a pergunta é: como você está aprendendo inglês?
Vocês entenderam o principal, a informação principal. Você entendeu que ele está perguntando como é que ela está aprendendo inglês, né? O importante é você entender isso na hora da leitura. Então ela vai dizer, ela vai responder, né? Ele perguntou como é que ela estava aprendendo inglês, ela vai responder: I always listen to music and use the dictionary. O que significa? O que significa listen, que eu falei na aula passada? Listen. Listen to music. Ela ouve música, né? Pronto. Agora vamos só trazer algumas informações extras. Essa palavra always significa sempre. Então ela diz que ela sempre listen to music, escuta música. And significa e. Use the dictionary when I learn English. Ela está dizendo aqui, ó, eu sempre escuto música e uso o dicionário quando eu estou aprendendo inglês. Aí ela diz I also. Ela também ask my teacher. Ask significa perguntar. Ela também faz o quê? Ask my teacher. Isso. About grammar. Isso. Sobre gramática e o que mais? And anything I don't know. Exatamente. Olha aí, menino. Quem foi que disse aí? Foi o Pedro? Anything. É alguma coisa. Então, ó, vocês já sabem essa frase aí, ó. I don't know. Quando vocês estiverem dizendo assim, ó, eu não sei, vocês dizem I don't know. Certo? Então aqui também tem why. A gente lembrando lá que o why é porquê, né? Why do you think learning English is important? O que ele está perguntando? Então, ó, a gente sabe que think é achar, né? Então, why do you think learning English is important? Ele está perguntando por que ela acha que estudar inglês é importante. E aí ela vai responder, né? I think learning English is very important because English is a global language. O que ela está dizendo? Então aqui ela está dizendo que é importante porque o inglês é uma linguagem global, como o Chris falou, né? A parte mais importante é a gente entender isso aqui, ó, global language. Então você entende isso aqui, você já está dizendo alguma coisa que o inglês é uma linguagem global. E aí ela diz, simple put, it allows you to understand what people are talking about when you listen or watch news in the English language. Então, ela vai dizer, ó, mas ó, ela diz aqui, ó, simple, simples, ela vai dizer simplesmente, aí vamos ignorar esse put aqui, vamos pensar nesse allow, que tá bem aqui, ó, permitir. Aí você vem aqui para a palavra permitir, permite, aí you to understand. Understand é entender. Isso permite, alô, né? Que você entenda what people are talking about. Talking é conversar. Ela está dizendo que isso vai permitir que você entenda o que as outras pessoas, o que as pessoas estão falando quando você listen ou watch. Watch significa assistir. Então, quando você ouve ou assiste news. Quando você escuta ou assiste notícias, né? Na língua inglesa. Aí a última pergunta é: what do you love most about learning English? Então, ó, a gente tem o que você love significa o quê? What do you love most about learning English? About significa sobre, viu? O que você mais ama em aprender inglês. Love most. Esse most aqui significa mais. I think I love it when I can talk to other people. Ela está dizendo que acha que ama quando ela pode talk. Eu disse que era conversar, né?
talk to other people. O que seria other people? Essa expressãozinha aqui. Com outras pessoas. Who use English. Isso. Outras pessoas que usam inglês. Exatamente, que usam a língua inglesa. Seria exatamente isso. Aí ela diz, I learn English because I hope I can study abroad with a high TOEFL ou IELTS score. Because é porque. Porque respondendo. Porque eu hope, espero que eu possa. Eu espero I can study, que eu possa estudar. Olha aqui, a palavra abroad, ela tá no glossário. Olha aí o que significa abroad. Abroad significa no exterior. Ela acha que ela espera que ela possa estudar no exterior, aprendendo inglês. Ela é da Indonésia, então provavelmente ela quer ir para um país onde se fala inglês, né? E aí ela diz aqui, ó, with significa com. Então, com. Score significa pontuação. Então, ela acredita que ela pode tirar uma pontuação alta nesse TOEFL ou no IELTS. Que esses dois, TOEFL e IELTS, são testes de proeficiência, que testam as suas habilidades no inglês. O objetivo dela é passar nesse teste. Então, ela está aprendendo inglês para passar nesse teste, para se ela passar nesse teste com nota alta, ela possa estudar no exterior. Então, essa seria a ideia geral do que ela está dizendo aqui. Então, você vai ver, né, que aqui nesse texto você tem, além do suporte do glossário, você também tem uma explicação aqui nessa parte Culture, que está na página 19, que explica o que é o TOEFL e o que é o IELTS. Então, vocês precisam também observar essas outras coisas que que o livro traz, para que vocês possam responder melhor essas coisas. E aí, as perguntinhas que vocês vão responder é lá da página 19, a questão 6. Então, você vai responder as questões abaixo no seu caderno, né? Notebook é caderno. E aí, a primeira pergunta, qual é o país de origem da Felicity? De que forma ela costuma aprender inglês, pelo que a gente leu? Então, vocês vão marcar aí, vocês já viram quais são os itens que vocês marcam, né? Vocês têm as opções. Aí tem, para Ferlin, por que é importante aprender inglês? Aí você pode responder em português, né? Traduzindo o que ela disse que era importante. O item D, com base no texto, copie no caderno as alternativas corretas. Então, você vai responder coisas que foram faladas no texto, tá certo? Você vai dizer se é verdade. Se for verdade que o inglês é uma língua universal, aí você copia no seu caderno isso aqui. O inglês é uma língua universal. Se for mentira, aí você não copia. Aí se for, o inglês é a língua materna da Ferlin. Língua materna é aquela que você nasce falando, que você aprende a falar quando você nasce. Quando você, na sua família, né? Mas vamos lá, você pode marcar mais de uma opção aí, né? Você pode dizer se o inglês é a língua materna dela, ou Ferlin pretende estudar inglês fora do seu país, isso é verdade ou é mentira? Ela pertence a uma comunidade de pessoas que estudam inglês, é verdade ou é mentira? O TOEFL e o IELTS são escolas que ensinam inglês para estrangeiro? Aí, para responder essa última, você tem que olhar as informações lá do Culture, que está na página 19 do livro, que fala sobre o que são esses testes, né? Que eu até expliquei que são 2 testes que se faz para poder demonstrar a sua capacidade de se comunicar em inglês. E aí, vocês vão para a 7. A 7, ela é bem simples. A 7, ela diz aqui, ó, baseado na entrevista, você vai fazer um match aí, né? Você vai marcar ou, tipo, combinar. Match é combinar. Então, você vai combinar as ações, as imagens no seu caderno. Então, você bota no seu caderno só assim, A, B, C, D. Pronto, então você vai observar essas imagens aí, você vai olhar aí a imagem. Nessa primeira imagem, ela tá listen to music, use a dictionary, study abroad ou watch the news. O que ela tá fazendo?
E aí você vai combinar cada uma delas. Então, pessoal, era isso a aula de hoje. Era só essas duas questões. Espero que tenha ajudado vocês um pouquinho nessa questão de fazer essa tradução. Vocês acharam que foi tranquilo essa coisa de fazer a tradução? Ou vocês ficaram muito confusos? Me digam aí, me dêem um feedback de como foi. Olha, eu vou colocar lá a tradução dessas palavrinhas, que foram as palavrinhas que eu fui traduzindo, que são as principais, né, para fazer a tradução do texto. Então, eu vou mandar um printzinho lá no WhatsApp, para ficar melhorzinho para vocês, tá bem?